Bom dia, nono ano. Hoje nós vamos dar continuidade aos estudos das funções. Hoje, na página 118, no módulo 4, a gente vai ver função quadrática. Função quadrática, ela faz referência à equação do segundo grau, tá? Então, vai ser uma função do modo ax ao quadrado mais bx mais c, tá? Aí eu vou ler que tá no livro junto com vocês. Estudamos situações envolvendo funções afins que são do tipo f de x igual a x mais b, né, que a gente estudou primeiro, com os coeficientes a e b reais. Agora vamos estudar situações envolvendo funções do tipo f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, com a, b e c reais e a diferente de zero. Esse tipo de função recebe o nome de função quadrática ou função polinomial do segundo grau. Percebam que antes a gente tinha apenas dois coeficientes, né? O a e o b na função afim. E agora a gente tem três coeficientes, que é o a, b e o c, tá ok? Aí mais abaixo ele vai mostrar um exemplo de uma situação que pode usar a função quadrática. A horta de certo colégio é uma região retangular de medidas 6 e 4. Para aumentar a produção de verduras e legumes, a direção do colégio pretende ampliar a horta em X metros, tanto no comprimento quanto na largura. Então, essa horta tem 6 de comprimento, 4 de largura, e ele quer aumentar um tamanho X em cada lado desse, para aumentar a horta. Aí está escrito assim, a área da nova região destinada à horta depende do valor de X, ou seja, ela está em função de X. Se indicarmos essa área por f de x, podemos escrever a seguinte fórmula. O que é dizer em função de x? Por quê? Ele tem dois lados e ele aumentou em x. Quando eu não sei quanto ele vai aumentar, eu chamo de uma letra, né, uma incógnita. Então, por isso que ele falou que é x, que não sabe qual o tamanho que vai aumentar. Então, o que ele fez? A área do retângulo, né, é comprimento vezes altura. Só se fosse o retângulo anterior, só da horta, né, sem ser ampliado, seria 6 vezes 4, né, 24. Mas a horta vai ser aumentada. Então, a gente precisa de uma fórmula para montar, para quando ele ampliar e saber a quantidade que ele vai aumentar, é só a gente substituir o valor de x. Então, vamos lá montar. Um lado, que é o comprimento, não é mais 6, é 6 mais x agora. E a largura é 4 mais x. Então, a área é comprimento vezes largura. Então, vai ser 6 mais x, que é o comprimento, vezes 4 mais x, que é a largura. Então, mas professora, ainda não ficou igual a uma função quadrática. Ok. Como a gente faz para aparecer? A gente vai fazer multiplicação distributiva. Eu vou multiplicar o 6 por 4, depois por x, e depois eu faço x por 4 e por x. Vai ser 6 vezes 4, 24. 6 vezes x, 6x. X vezes 4, 4x. X vezes x, x ao quadrado. Agora, ele está parecido com uma função quadrática. Porém, a função quadrática ela tem a lei ax ao quadrado mais bx mais c. Então, eu tenho que colocar em ordem. Então, o primeiro é x ao quadrado. Então, vai lá, x ao quadrado. Segundo, é o número que está com x. Tenho dois, tenho 6x e 4x. Então, eu junto eles, dá 10x. E por último, que é o c, é o número sozinho, ele vai ficar por último, 24. Após formado isso, eu tenho a minha função quadrática pronta, tá? Aí, no caso, tem como eu identificar quem é meu a, quem é meu b, quem é meu c. O a é quem está na frente do x ao quadrado, o b é quem está na frente do x e o c é o número que está sozinho. Quando eu não tenho número nenhum na frente, quer dizer que o meu coeficiente é 1, tá? Então, aí no caso do x ao quadrado, o coeficiente a é 1, do 10x o coeficiente b é 10, e o c, que é o número sozinho, é o 24. Aí agora, aí embaixo, ele mostra um exemplo com o número. Por quê? Eles resolveram aumentar em 2 metros. Então, agora, onde tiver x, eu vou colocar o número 2, tá? Então, o x ao quadrado vai virar 2 ao quadrado, o 10x vai virar 10 vezes 2 e o 24 permanece o mesmo. E agora é só resolver.
2 ao quadrado é 4, 10 vezes 2 é 20, e o 24 se repete. E ao somar isso, né, 4 mais 20 mais 24 dá 48. Então, a nova região vai ser 48 metros quadrados, tá ok? Se ele desse qualquer outro número, é só você substituir esse número no lugar do x da função quadrática. Aí, ainda na página 118, tem um quadro amarelo, mostrando a definição da função, né? Uma função quadrática ou função polinomial de segundo grau é uma função cuja lei é f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, em que a, b e c são os coeficientes reais e a é diferente de zero. Lembrando que o a não pode ser zero, porque senão o x ao quadrado some e a função vira uma função afim, tá bom? Então, como a gente está estudando função quadrática, a gente não pode sumir com x ao quadrado. Por isso que o a tem que ser diferente de zero. Aí embaixo ele mostra 3 exemplos de função quadrática, né? As leis, que é g de x menos x ao quadrado mais 2x mais 3. O a é menos 1, b é 2, c é 3. O hx é 2x ao quadrado mais raiz de 3x. O a é 2, o b raiz de 3, o c é 0. Por que o c é 0? Porque não está aparecendo número nenhum, tá? Quando não aparece número nenhum em um dos coeficientes, a gente admite que é 0. E o terceiro e último exemplo é o m de x, que é x ao quadrado mais 2 terços. O a é 1, o b não tem, é 0, porque não tem nenhum número acompanhando o x. E o c é 2 terços. Agora, lá na página 119, ele mostra exemplos que não são funções quadráticas. O f de x, x ao cubo menos 4x mais 2. E ele não é função, porque ele tem um termo que a variável x está elevada ao 3, e para ser função quadrática tem que ser elevada a 2. O g de x é raiz de x ao quadrado mais x mais 1. Aí embaixo mostra porque ela não é, porque está elevado ao expoente meio, né? Quando a gente tem algo dentro da raiz, quer dizer que o expoente é meio. Então, também não pode ser. E o h de x é 2 elevado a x. E não pode ser porque está elevado a x. A variável está no expoente, não pode. Tem que estar acompanhando os coeficientes, tá bom? Aí, mais embaixo, tem gráfico de uma função quadrática. A gente viu que na função afim, o nosso gráfico é uma reta, né? A gente admite 2 pares ordenados e consegue marcar a reta. Se o a for positivo, a reta é para a direita. Se o a for negativo, a reta é para a esquerda, certo? Agora, na função quadrática, o gráfico ali vira uma curva que se chama parábola. Como que a gente marca essa curva? Como a gente faz para montar essa curva? A gente precisa admitir valores para x e y. A gente deduz um número para o x, substitui ele na função, o resultado é o y. E aí a gente vai achar os pares ordenados. Aí no exemplo do livro, que é y igual a x ao quadrado menos 2x menos 2, ele testou 7 números para achar 7 pares ordenados. Não necessita disso tudo, mas ele utilizou para o desenho ficar o mais perfeito possível. Ele admitiu o primeiro valor como menos 2, então onde tinha x na função, ele substituiu por menos 2. Então, essa função virou o x ao quadrado virou menos 2x ao quadrado, o 2x virou 2 vezes menos 2x, e o menos 2 da função permanece. Então, quando eu resolvo isso, eu acho o resultado 6, que é 2 ao quadrado é 4, mais 2 vezes 2 dá 4 também, e o menos 2. Então, 4 mais 4, 8. 8 menos 2, 6. Então, quando o meu x é menos 2, o meu y é 6. Aí, do lado, ele colocou o par ordenado. Menos 2 e 6. Aí, ele vai lá no gráfico, lá no plano cartesiano e marca. O menos 2, ele vai olhar na reta do x, né? Então, tá para a esquerda. Foi lá, marcou o menos 2. Aí, ele foi no 6, que é do y, marcou no 6, que está na parte de cima. E quando ele une a direção do menos 2 com o 6, eles vão se encontrar. Quando se encontram, eles formam um ponto. Aí, esse ponto é um par ordenado que faz parte da parábola. Ele fez isso com mais 6 valores, então são 7 pares ordenados no total. Então, os resultados são o seguinte:
o primeiro número que está dentro do parêntese, a gente vai olhar no eixo X. Se for positivo, está para a direita, se for negativo, está para a esquerda. E o segundo número, a gente olha no eixo Y, que está na vertical. Se for positivo, a gente olha para cima. Se for negativo, a gente olha para baixo. Então, com esses 7 pontos, ele marcou lá no plano cartesiano e depois uniu. Então, unindo todos esses pontos que ele fez, que ele marcou, ele forma a parábola que está no desenho seguinte, né, do lado. Essa curva vermelha se chama parábola, tá? Onde o ponto, onde a parábola encosta no eixo X, são as raízes, tá? São as raízes dessa função. E a bundinha que a gente fala, né, que é a ponta da parábola, aonde ele alcança o seu ponto mínimo ou máximo, ele chama de vértice da parábola, tá bom? Então, a parábola ela pode estar para cima, como está no desenho, ou para baixo. E isso a gente vai estudar mais para frente, com os estudos das interseções, tá bom? Mas, por enquanto, a gente vai ver só essa parte. Aí, tá escrito assim: note que a parábola tem simetria axial e o eixo de simetria cruza a parábola em um ponto chamado vértice da parábola, que no caso da função x tem coordenada 1 e menos 3. Então, quando eu achar esse ponto 1 e menos 3, ele é o vértice da concavidade da parábola, tá? Aí embaixo está assim: podemos perceber também que o coeficiente A é positivo e a concavidade é voltada para cima. Então, toda vez que o meu A for positivo, a parábola vai estar para cima, tá? Então, consequentemente, se o meu A for negativo, a minha parábola vai estar para baixo. Na página 120, a gente vai verificar quando a parábola é para baixo, tá? Aí, como que a gente verifica isso? Agora, observe outro exemplo. Aí, o exemplo é menos x ao quadrado, menos 2x mais 3. O meu A é menos 1. Então, eu já sei que o gráfico do desenho, a parábola, ela vai ficar para baixo, tá? Então, aí, ele mostra os pontos, né, que são 7 também. Ele marcou um por um e fez o desenho. E uniu, né, os pontos das coordenadas. Então, ele fez uma concavidade para baixo, tá bom? Aí embaixo, no final da página 120, tem um quadro amarelo bem grande explicando essa parte do coeficiente da concavidade. O gráfico de uma função quadrática é uma curva chamada parábola. A parábola tem um eixo de simetria que a cruza em um ponto chamado vértice da parábola, cujas coordenadas são v igual a xv e yv. Essas são as coordenadas do vértice. Na função dada por f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, com a diferente de zero, aí no caso é uma função quadrática, o coeficiente a é positivo e a concavidade da parábola é para cima. Então, quando a é positivo, o desenho é para cima. Quando a é negativo, concavidade para baixo, tá bom? Então, por hoje é só. Então, galera, vou passar a atividade para vocês. E conforme for surgindo dúvidas, vocês podem me chamar, tá? Que eu vou estar online os 50 minutos da aula de hoje. E se não for possível tirar todas as dúvidas, né, da aula hoje, a gente continua na sexta-feira, que é amanhã. Tá ok, galera? Bons estudos e é isso. Tchau!